Se a minha língua fala coisas boas, a minha vida seguirá em boa direção. A pessoa que fala de forma ofensiva, ela nunca vence. Ela sempre perde a discussão. É como se ela não falar tudo, ela acaba explodindo por dentro. Esse tipo de atitude prejudica muitos relacionamentos. E guardar emoções pode nos fazer muito mal, inclusive a nossa saúde. Porque a minha dermatite estava ligada aos sentimentos que eu não colocava para fora. Ele mostrou que eu preciso reconhecer as minhas emoções. Eu preciso derramar tudo diante do Senhor, ao invés de ser grosseira com alguém. O que a gente fala no calor da emoção, a gente se arrepende depois. E escolher não ofender a outra pessoa demonstra humildade. E humildade não é sinal de fraqueza. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ensinar é uma grande responsabilidade, seja ela para muitas pessoas ou apenas uma. Se alguém comete erro enquanto ensina, é fundamental corrigir, mesmo que seja depois, para que a pessoa que recebeu esse ensinamento não siga pelo erro. Caso contrário, quem ensinou pode ser julgado por isso. Ninguém é perfeito, todos nós tropeçamos, todos nós podemos errar porque somos humanos. Mas quem ensina precisa ter um cuidado ainda maior, porque ele guia outras pessoas. Eu não ensino, mas eu compartilho o que eu entendo que está na Bíblia. Esse texto me fez lembrar da responsabilidade que eu tenho quando publico um vídeo. Esse vídeo, por exemplo, eu deveria ter publicado umas 3 semanas atrás, mas eu não tinha certeza se o que estava no conteúdo estava 100% correto. No YouTube, eles recomendam que a gente respeite a frequência estabelecida para o canal. No meu caso, por exemplo, é uma vez por semana. Eu pensei nisso, mas enquanto eu preparava o vídeo, o Senhor me ensinou uma coisa importante. É minha responsabilidade entregar a vocês um conteúdo de acordo com a palavra de Deus. Se eu precisar de mais tempo para deixar o conteúdo em total acordo com a Bíblia, eu devo adiar a publicação. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A nossa língua tem o poder de governar todo o nosso corpo. Se a minha língua fala coisas boas, a minha vida seguirá em boa direção. O contrário também é verdade. Imagine você conversando com alguém. Se a sua língua só falou coisas boas para a pessoa, você fica em paz. Às vezes, depois de uma discussão, as pessoas se sentem mal e acham que é pelo que disseram para ela. Mas na maioria das vezes é pelo que elas falaram. Olha só o exemplo que um colega me contou. Ele disse que no trânsito ele acabou discutindo com outro motorista e que ele foi extremamente grosseiro com o rapaz. Só que o rapaz tratou ele de forma amistosa. Esse rapaz era um completo desconhecido para ele, mas ele não conseguiu dormir à noite pelo que ele tinha falado para o rapaz. No dia seguinte ele ligou pedindo desculpas. Isso me remete a esse texto. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Antes que a maioria das brigas físicas aconteça, geralmente alguém fala algo errado primeiro. A pessoa que fala de forma ofensiva, ela nunca vence. Ela sempre perde a discussão. O vencedor é aquele que faz o que está escrito em Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Logo, quem domina a sua língua sempre vence.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A boa notícia é que Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse texto ele não fala exatamente desse assunto, mas a parte final diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Nós, seres humanos, não conseguimos domar nossa língua sozinhos, mas com Jesus nós conseguimos. Uma pessoa uma vez me disse que durante uma discussão ela sente a necessidade de responder dizendo tudo o que está incomodando. Caso contrário, ela se sente mal. É como se ela não falar tudo, ela acaba explodindo por dentro. Quando uma pessoa despeja tudo durante uma discussão, isso pode até trazer alívio no momento. Mas isso pode trazer sérias consequências. A outra pessoa não vai receber como desabafo, eu preciso botar para fora. Ela vai receber como hostilidade. Esse tipo de atitude prejudica muitos relacionamentos. E em todas as áreas, com colegas, com vizinhos e com familiares também. E quando não, transforma as pessoas em inimigas. Mas e qual é a melhor atitude? Eu entendo que é ir para um lugar reservado e falar com Jesus. Ou se você não é cristão, falar consigo mesmo. Botar para fora o que você está sentindo. Por exemplo, estou com raiva dela. Não gostei do que ela fez. Triste com o que ele me falou. Ele foi grosseiro comigo. Não expressar os sentimentos negativos, seja diante de Jesus ou para si mesmo, pode ser muito perigoso. Guardar emoções pode nos fazer muito mal, inclusive a nossa saúde. Eu tenho dermatite. Às vezes meu rosto descama na testa, aqui no nariz, no queixo. Isso começou no início da minha vida adulta. Durante muito tempo eu não sabia qual era a causa. Porém, um dia Jesus me mostrou que a minha dermatite estava ligada aos sentimentos que eu não colocava para fora. Ele mostrou que eu preciso reconhecer as minhas emoções, algo que sempre foi muito difícil para mim, e além disso, colocar para fora todos os meus sentimentos negativos. Seja ele de raiva, tristeza, medo, qualquer coisa. Eu preciso derramar tudo diante do Senhor, ao invés de ser grosseira com alguém. Por exemplo, Senhor, eu estou triste com algo. Não gostei da minha atitude. Estou com raiva de alguém. Estou com medo de alguma coisa. E quando eu faço alguma coisa que eu não tenha gostado, se eu não expressar isso, que eu não gostei da minha atitude, meu rosto descama também. Se eu faço isso que o Senhor me ensinou, a pele do meu rosto não descama. Mas se eu não fizer, ela descama. Em resumo, use a sua língua para dizer a você mesma ou para dizer a Jesus tudo aquilo que você tem vontade de dizer a outra pessoa durante uma discussão acalorada. Assim você não guarda raiva dentro de si e não distrata ninguém. E a gente precisa lembrar que muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente fala no calor da emoção, a gente se arrepende depois. Nós podemos sentir raiva, mas não podemos carregar esse sentimento para o dia seguinte. Nós devemos colocá-lo para fora, falando para nós mesmos ou para Jesus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A língua nem sempre faz coisas ruins. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Por que fazemos isso? Porque em um momento usamos a língua para louvar ao Senhor e no momento seguinte dizemos palavras que ferem outras pessoas. Existem duas pessoas dentro de nós. Próximo texto responde essas perguntas. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca.
pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em uma discussão, evitar respostas negativas e escolher não ofender a outra pessoa demonstra humildade. E humildade não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de sabedoria. Por outro lado, pensar apenas em nós mesmos e escolher satisfazer o nosso próprio eu naquele momento não demonstra sabedoria. Isso não vem do céu. A sabedoria que vem do céu tem essas características. Pura, acredita que a outra pessoa tem algo bom dentro dela, ou que sua atitude pode ter sido ruim, mas sua intenção não. Pacífica, busca a paz, amável, ser gentil e atencioso, compreensiva, entende o motivo da atitude das outras pessoas, cheia de misericórdia e de bons frutos, demonstra compaixão e produz boas ações, imparcial, avalia o problema, não ataca a pessoa, sincera, franca, verdadeira, que não esconde nada, que não usa de disfarce, malícia ou engano. Que tipo de pessoa você quer ser? A pessoa que demonstra sabedoria do céu ou da terra? Você é alguém que traz paz para o ambiente que você convive ou você promove confusão? Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Que o Senhor nos ajude a desejar a sabedoria que vem do céu. Que Ele nos ajude a não valorizar apenas os nossos sentimentos, mas também os sentimentos dos outros. Que Ele nos ajude a buscar a paz, a não usar palavras ofensivas durante uma discussão. Ao invés disso, que Ele nos ajude a expressar os nossos sentimentos negativos a Ele e a combater a raiva dentro de nós no mesmo dia para que não se torne em mágoa e aí sim pequemos contra Ele. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.